Olá, amigos do Atualidades do Direito. É um prazer estar aqui novamente com os senhores. Mais uma conversa com o autor. Esse programa que você já se habituou, é um programa bem interessante. Você já sabe que ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é aberto a todos, os outros 2 exclusivo para os nossos assinantes. O primeiro bloco, nós contamos a história do livro, né? O que originou aquela edição, aquele trabalho, algo curioso que nem sempre está redigido na apresentação, no prefácio, e nos demais blocos nós iremos nos ater a pontos importantes relacionados ao conteúdo da obra, em especial no plano material ou procedimental, enfim, voltado mais para os aspectos jurídicos do trabalho. Hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Fauzi Hassan Choukri, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um professor conhecido por todos, tem muitos trabalhos editoriais. E hoje, professor, nós vamos conversar a respeito do garantias constitucionais. Professor, o senhor disse que o inquérito policial é inquisitivo. A Constituição defende o contraditório. Como fica essa situação? Então nós ainda temos aquele resquício inquisitivo, existe ou não existe ampla defesa e contraditório no inquérito? Há outros trabalhos também bem interessantes pleiteando isso na fase de investigação. Hoje nós sabemos que a investigação não se dá apenas pela polícia, temos a investigação direta pelo Ministério Público, temos as comissões parlamentares de inquérito, enfim, vamos abordar todas essas questões aqui relacionadas a esse tema, mas antes gostaria que o senhor desse o seu olá para os nossos amigos do Atualidades e em seguida nós vamos começar o nosso bate-papo. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Ivan, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com os amigos do portal Atualidades do Direito. Para mim é mais uma vez uma grande honra ficar à disposição do diálogo com vocês e particularmente nesta obra que para mim tem um significado pessoal muito diferente, muito próxima do coração, porque foi a minha dissertação de mestrado, defendida em 1994 na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Ada Pellegrini Grinover. Foi o meu primeiro livro publicado e trata de um tema que é, como você já pontuou, apaixonante. Sem dúvida. A primeira pergunta que eu sempre faço, professor Fauzi, é a seguinte: como surgiu o Garantias? O Garantias tem uma história bastante singular na minha vida pessoal, profissional. Nos meados da década de 80 do século passado, eu comecei a faculdade de Direito em 1984, a graduação. Em 1985, eu trabalhava numa instituição financeira, no departamento jurídico de uma instituição financeira, e uma das atribuições que nós, os estagiários, tínhamos era de acompanhar pessoas do banco que, eventualmente, por qualquer razão, iriam depor em inquéritos policiais de temas ligados ao interesse do banco. Uhum. E, numa certa ocasião, eu então fui acompanhar um funcionário, estou aqui na cidade de São Paulo. Entramos na unidade policial, que eu vou, nesse momento, por uma questão ética, até não identificar qual foi. Uhum. E aquele funcionário foi ouvido, como diria a boa técnica, em declarações, na qualidade de testemunha. E, ao terminar o depoimento, o delegado de polícia, que havia colhido o depoimento, disse: eu vou indiciá-lo. E o indiciamento para nós era o bicho-papão da nossa atividade, porque significava, dentro daquele contexto, um gravame muito grande em relação à pessoa que se submetia ao indiciamento. E eu estava no segundo ano de faculdade, meu poder de argumentação era muito pequeno ainda e, evidentemente, o status profissional ainda era menor ainda, né? Eu tentei balbuciar alguma coisa com a autoridade policial, e que se manteve irredutível. Determinou que um funcionário nos levasse até a carceragem,
onde era feita a tomada da impressão digital, que no vulgo ainda é o famoso tocar o piano, né? E o funcionário absolutamente arrasado com tudo aquilo. Eu, pessoalmente, sem forças técnicas e funcionais para fazer qualquer coisa. O rapaz foi indiciado, nós saímos da delegacia, eu procurei, no meu limite, tranquilizá-lo, né, que nós faríamos todo o possível para evitar algum mal maior. E imediatamente voltei para a unidade bancária onde eu trabalhava, falei com o meu superior, né. A minha primeira ideia foi, vamos impetrar um habeas corpus. E a resposta perfeita do ponto de vista técnico do advogado, que era o meu superior, foi, não vai adiantar nada. Porque à época já existia uma consolidada jurisprudência dizendo que o ato de indiciamento não configura qualquer constrangimento legal e que se resolvesse tudo na ação penal que eventualmente viesse a ser instaurada. E aquilo, Ivan, me marcou demais. E aquele dia foi um dia muito difícil na minha vida profissional, embora muito tenra aquela vida profissional, e eu prometi a mim mesmo que se um dia eu progredisse academicamente na vida, não ficasse apenas na graduação, eu me dedicaria a escrever sobre os limites da investigação criminal. E assim cumpri aquilo que havia prometido a mim mesmo quando fui aceito de uma maneira muito generosa pela professora Ada Pellegrini Grinover no processo seletivo do mestrado em 1988, que era uma coisa muito diferente do que é hoje. Naquela época não havia essa busca pelo mestrado, pelo doutorado, era uma coisa muito mais tímida, né? E eu disse a ela, professora, meu ideal de pesquisa é sobre o inquérito policial. Eu gostaria de escrever sobre as garantias constitucionais na investigação criminal. Na entrevista com ela surgiu o nome, né? E ela prontamente aceitou. E dali, então, nasceu a pesquisa que deu origem ao livro. A pesquisa teve início no começo de 1989, quando eu comecei os créditos, né? Totalmente já focada a pesquisa para a investigação criminal, inclusive com a superação da ideia de reduzir a investigação à modalidade de inquérito, né? E uma coisa muito marcante naquele momento é que nós estávamos vivendo o início da entrada em vigor do Código de Processo Penal italiano, que, parido depois de uma gestação longuíssima, havia sido edificado em 1988, finalmente, com o início de vigência em 1989. E um dos primeiros créditos que eu fiz foi, inclusive, de direito comparado com a regência da professora Ada e do professor Mário Pisani, italiano, conhecidíssimo desta seara do direito, que nos trazia, então, toda a avalanche de modificações que o processo penal italiano sofreria com a entrada em vigor, como sofreu com a entrada em vigor do novo Código, e, notadamente, né, um dos modelos mais incisivos na ideia de superação do juizado de instrução, que era, àquela época, e a gente precisa se reportar a 25 anos passados, ainda era um tema que, vez ou outra, gracejava entre alguns doutrinadores do processo penal, que, se não escreviam diretamente sobre ele, tinham muita simpatia nas suas palestras, nas suas aulas sobre o tema do juizado de instrução. Assim como reconfigurava, já nos informava o professor Pisani, de toda uma profunda diferença de estrutura institucional na magistratura
a subdivisão da magistratura com o Ministério Público e os juízes, o papel reservado a cada um deles no novo Código e particularmente na investigação criminal. E tudo isto foi assim o meu caldo de cultura inicial em relação a esse tema. Posteriormente, e a gente precisa também lembrar que naquela época as dificuldades de interlocução com o direito comparado eram muito grandes, porque nós não dispunhamos das informações online de maneira alguma, né? E ainda que um embrião de internet existisse na Universidade de São Paulo, que foi, na verdade, uma das suas grandes utilizações, ela nasce também com um viés acadêmico, mas a Faculdade de Direito, à época, não dispunha disso. Então, a nossa literatura comparada era uma literatura, às vezes, muito antiga e muito escassa. Mas, apesar disso, e eu sou um devedor eterno à professora Ada nesse aspecto, graças a ela, o contato com o direito comparado sempre foi muito presente. E aí a obra acabou ganhando a sua defesa, né? Ela foi fruto da defesa de mestrado em 1994, em março de 1994, e a primeira edição comercial da obra saiu em novembro de 95. E aí ela se caracterizou e se perpetuou no mercado até agora, né? E ele já está na terceira edição, né, professor? Ele está indo, exato, para a quarta edição agora. Ao que tudo indica, vai ter uma casa nova, né, pela editora Saraiva, e a coleção de monografias aqui encabeçada na sua organização pela professora Alice, pelo professor Luiz Flávio, contando com a sua presença sempre muito importante nos arranjos operacionais, né? Eu espero que a nossa próxima edição venha a suprir esse vazio que a edição esgotada nos dá hoje, né? Certo. Professor Fauzi, para fecharmos aqui esse bloco, a Lumen, ela publicou o livro, né? Publicou o livro. Ele fez 3 edições, né? Ou seja, é um sucesso, porque livro que só tem uma edição não vendeu, não foi bem aceito, ele já tem 3 edições. E com o passar dos anos, o senhor percebeu alguma modificação de conteúdo na nossa realidade nacional, do seu ponto de vista constitucional? Houve um amadurecimento constitucional? Ou como naquela época já tínhamos a Constituição de 88, nada foi efetivamente alterado? Essa sua pergunta ela é fundamental, ela é de uma importância impressionante. Esta obra é, para mim, o termômetro do amadurecimento ou não, né, da literatura e da prática processual penal. E eu diria a você o seguinte: se eu tivesse de dar uma nota a esse amadurecimento, eu daria a nota 4. Algumas coisas amadureceram. Por exemplo, a percepção de que existem momentos defensivos na investigação. Como, por exemplo, no tema do acesso aos autos pelo advogado constituído, que era e foi, durante muitos anos, um tabu impressionante e uma dificuldade absurda para um exercício de um direito defensivo que me parece inarredavelmente presente na investigação. Mas outros temas, como, por exemplo, a própria reforma legislativa, que deveria ter sido operacionalizada de uma maneira profunda e radical, de modo a adequar a investigação criminal à Constituição, esta não aconteceu. Os projetos de reforma parcial do Código, os que trataram da investigação, não enfrentaram o tema na sua essência, e respeitando todas as dificuldades políticas que existem num projeto de reforma global, respeitando a inteligência de todos os professores e políticos que estiveram presentes até agora
no projeto de lei oriundo do Senado de reforma global do Código de Processo Penal, avançou-se muito pouco na reforma legislativa em si. E há temas absolutamente intocáveis, que permanecem mais ou menos nas trevas de uma pré-história do processo penal, como, por exemplo, o controle externo da atividade policial, que era um tema que, desde a primeira edição desta obra, eu colocava como um dos temas sensíveis e que necessitaria de uma coragem política para redefinir o figurino jurídico do relacionamento entre o Ministério Público e a polícia, e um tema que já era abordado aqui desde a primeira edição, a investigação de formas diferentes daquela que o Código de Processo Penal estritamente regula, que é o inquérito policial. Então, por exemplo, nestes dois temas, evoluímos praticamente nada, e num deles em particular, praticamente estamos num momento de processo legislativo de involução, de retrocesso. Maravilha. Vamos falar agora nos próximos 2 blocos, em cada um desses pontos em um bloco, para podermos falar bastante a respeito deles. São temas importantíssimos, sem sombra de dúvida. Faremos agora uma rápida pausa e voltamos na sequência. Até já.